Eclesiastes 11:4. Todos encontraram? O versículo diz assim: quem fica olhando, observando, reparando o vento, não planta. E quem fica olhando para as nuvens, será que vai chover? Não vai chover? Será que vai fazer sol? Não vai fazer sol? Será que vai esfriar? Não vai esfriar? Também não vai colher. Eu acho interessante esse versículo, porque ele nos reporta uma realidade que todos nós vivemos. Qual a realidade? Que todo dia a gente tem que tomar uma decisão, independente do que está acontecendo exteriormente. E nesse versículo ele diz assim: se você é alguém que pretende plantar, para que você possa colher no futuro, você não pode ficar olhando no presente momento as dificuldades. Por exemplo, o vento. Às vezes nós vamos ter que plantar com vento e tudo. Às vezes a gente vai ter que plantar com sol e tudo. A gente vai ter que plantar o quê? Com chuva e tudo, com frio e tudo. Por quê? Porque se você espera colher lá na frente, você não pode olhar para as circunstâncias do momento e fazer delas uma desculpa para que você não plante, e depois você querer chegar lá no futuro e ficar querendo o quê? Colher o que você não plantou. E por que você não plantou? Eu não plantei porque estava chovendo. Eu não plantei porque estava sol demais. Eu não plantei porque estava muito frio. Eu não plantei porque o tempo virou. Essas coisas são muito importantes. Nós entendemos que para ter colheita no futuro, é necessário que você plante no presente, independente das circunstâncias. Porque às vezes, a gente chega no futuro, ou vai chegando na velhice, a gente fala: a vida não foi generosa comigo. Não é. É que a gente ficou escolhendo o dia maravilhoso para poder plantar alguma coisa. Não. A gente planta em dificuldades, a gente planta em dias difíceis, a gente planta cansado, doente, porque assim a gente só vai poder colher o que a gente planta. Amém? Terminou a mensagem? Não, nem começou. Vamos orar mais uma vez? Pai, me ajuda a transmitir ao seu povo aquilo que eu entendo que o Senhor plantou no meu coração. Me ajuda, Senhor, eu sou fraco e limitado, mas eu sei que o Senhor cuida de mim. Amém. Se você pudesse estar num lugar, isso é algo imaginário, tá? Isso não existe. Pelo menos nessa dimensão que nós vivemos, isso não existe. Mas vamos imaginar que você pudesse estar num lugar, aonde neste lugar você pudesse olhar para trás o ano de 2024, Deus te desse o poder para enxergar de uma forma panorâmica todo o ano de 2024 que aconteceu na sua vida. Você olharia para o ano de 2024, qual seria o seu olhar? Vamos imaginar que você sentou aqui assim, e o ano de 2024 está tudo aqui na sua frente. Que tipo de olhar você teria para esse ano de 2024? Você teria um olhar assim: foi muito bom? Talvez você diria assim: tiveram coisas boas, mas também tiveram coisas ruins. Ou, se você preferir, tiveram coisas ruins, mas também tiveram coisas boas. Se você pudesse olhar para o ano de 2024, ou talvez você diria assim: que ano ruim, que ano péssimo. Ainda bem que ele terminou. Se eu pudesse montar uma cangalha, ou meu irmão chamava isso de cangalha quando colocava no balão para poder estourar os fogos, né? O balão erguia e tinha uma armação lá de fogos, e não chegava em um determinado lugar e explodia. Se você pudesse montar um show de jogos, de fogos de artifício, você faria isso para comemorar a entrada de 2025? Ou você faria isso para comemorar o término de 2024? O que você faria? O que você diria? O que o ano de 2024 representou para você? Talvez você diria assim: pastor, foi um ano onde houve vitórias, mas também onde houve fracassos que eu nem esperava.
O ano de 2024 teve inúmeras tentativas. Eu tentei de várias formas, e uma delas deu certo, ou algumas delas deram certo. Mas também eu lembro que no ano de 2024 eu tive várias tentativas. Na minha vida profissional, na minha vida emocional, na minha vida espiritual, na minha vida familiar. Mas tiveram várias tentativas, foram em vão. Tudo que eu tentei não deu certo. Algumas deram, mas outras não deram. Talvez você olharia para o ano de 2024 e diria assim, eu criei tanta expectativa, pastor, no final de 2023 para 2024, mas tantas expectativas, que muitas delas foram supridas. E eu terminei 2024 olhando para essas expectativas que eu criei, e elas foram supridas. Mas também houve expectativas que não foram supridas. Eu criei desejos dentro de mim, no final de 2023 para 2024, que não se realizaram. Aliás, não só de 2023 para 2024, isso tem mais de 10 anos que eu crio essa expectativa e também não aconteceu nada em 2024. 2024 vocês tiveram sonhos que foram realizados. Em compensação, vocês tiveram sonhos que talvez foram abortados. Talvez tudo isso tenha acontecido na sua vida. O texto que nós lemos diz assim: quem fica observando o vento, não plantará. E quem fica olhando para as nuvens, também não vai colher. O que nós precisamos entender e atrelar a nossa vida, incorporar a nossa vida, inserir a nossa vida, é que 2024 acabou. E tudo aquilo que de bom aconteceu na sua vida, seja eternamente grato a Deus por isso. Mas as coisas que não foram boas, também não as jogue fora. Por quê? Ele está dizendo, olha, se você ficar olhando para 2025 e ficar pensando nas coisas que não deram certo em 2024, a probabilidade de você começar pelo menos o ano, tem um ditado que diz, comecei o ano com o pé direito, né? Talvez seja, comecei bem, né? Então, se o pé direito representa começar bem, talvez o pé esquerdo represente começar mal. Então, talvez você diga o seguinte, se você começar o ano de 2024 com o pé direito, então o seu ano vai começar bem, vulgarmente falando. Agora, se você começar o seu ano de 2025 agora, com o pé esquerdo, então as coisas não vão funcionar. Com o pé direito, é você olhando para as coisas que deram certo. Tudo bem, vamos lá, graças a Deus por isso. Mas se você começar o ano olhando para as coisas que não deram certo em 2024, entrando em 2025, já estamos em 2025, a probabilidade de você ter sérias dificuldades é muito grande. O que eu quero propor para vocês nessa manhã, entregar para vocês segundo aquilo que eu entendi que Deus colocou no meu coração, que nós podemos extrair, porque o lado bom está tudo bem, nós seremos gratos a Deus, mas podemos extrair do lado negativo de 2024, olhando para 2025. Eu até pedi para o Gustavo, falei assim, Gustavo, tem como ter uma imagem de uma pessoa olhando para o ano de 2025? Porque, vou abrir um parênteses aqui, infelizmente ainda existem pessoas que estão em 2024, 2025 já iniciou, mas ele está como aquele homem ali, ó, só olhando para 2025, e a ideia é que você já esteja em 2025, agradecendo pelas coisas boas que aconteceram em 2024, mas não trazendo como bagagem as coisas que não deram certo em 2025, ou pelo menos, não é que você não possa trazer, mas a forma com que você vai usar aquilo que você vai trazer de 2024 de uma forma negativa, que foi negativa, é que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então o que eu quero dizer, nós podemos extrair do lado negativo de tudo isso que aconteceu em 2024, ou seja, do fracasso, das tentativas que você insistiu em ter, em fazer, mas que foram tentativas em vão. Nós podemos extrair das expectativas que não foram supridas. Nós podemos extrair dos sonhos que não foram realizados um aprendizado para 2025. Repararam que nem tudo, até o que é ruim, pode ser o quê? Se tornar em algo bom. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou pegar só as coisas boas de 2025, de 2024, e trazê-las para o ano de 2025. Mas você também pode trazer as coisas que não foram boas
para 2025, mas como um aprendizado para que não venha repetir o quê? O erro às vezes. Então o que eu quero nesta manhã é propor para você, que você guarde as coisas boas, seja sempre grato a Deus por isso, mas que você use as coisas que não foram boas, negativas no ano de 2024, no ano de 2025, de uma forma sábia. E a primeira verdade é a seguinte: em 2025, a gente precisa aprender a mudar o nosso olhar para as coisas ruins, tá? Aprender a olhar, não é jogar fora. Lembra do versículo que eu sempre falo aqui? Quando os dias forem bons, o quê? Aproveite bem, aproveite, Deus está dando. Mas quando forem ruins, o que você faz? Considera, não joga fora não. Então, como eu disse, os fracassos, as tentativas em vão, as expectativas não supridas, os sonhos não realizados, não jogue fora isso não, não jogue fora. Traz para 2025, mas com um olhar diferente. Em 2025, olhe para o fracasso como uma lição e não como um estigma. Eu vou explicar para vocês. No ano de 2024, você em alguma área ou algumas áreas da sua vida, você pode ter considerado que você fracassou. Eu sei que a palavra fracasso é uma palavra tanto quanto assim, ela parece que ela nos açoita, né? Parece que ela acaba judiando a gente. Mas a verdade é que a gente fala assim: eu fiz e acabei fracassando em tudo isso. Pois bem, o fracasso, de tudo ele não é ruim, mas ele pode funcionar para nós como uma lição. Mas não deve funcionar para nós como um estigma. O que é um estigma? É uma marca. Aonde, ao invés de você dizer assim para você: olha, no ano de 2024 eu fracassei nessa área, ou fracassei nessas áreas. Sabe por quê? É que eu sou assim mesmo. É que essa área da minha vida é um fracasso. É que essa área da minha vida eu nunca me dei bem. É que essa área da minha vida eu já até aprendi a conviver com o lado negativo, com a negatividade. É que essa área da minha vida eu tento e parece que não adianta. No final eu sempre fracasso. Isso deixa de transformar o fracasso numa lição e passa a transformar o fracasso num estigma, numa marca que você emblema, que você acaba rotulando a você mesmo. Quantas pessoas eu já ouvi dizer: nessa área da minha vida eu nunca fui bem sucedido. Talvez relacionalmente, emocionalmente, talvez profissionalmente, eu nunca me dei bem em emprego nenhum. Todos os empregos que eu arrumei foi para ganhar salário mínimo, mal deu para me sustentar. Parece que foi um estigma na minha vida, ou está sendo um estigma na minha vida, ou continuará sendo um estigma na minha vida, uma marca na minha vida. Eu não consigo prosperar financeiramente, eu não consigo obter sucesso na minha vida profissional. Mas se a gente começar a fazer dos fracassos, ou do fracasso que aconteceu em 2024, não um estigma na nossa vida, mas fazer do fracasso uma lição, nós vamos olhar, trazer aquilo que nós fracassamos de 2024 para 2025, dizendo o seguinte: olha, em 2024 eu acabei fracassando, embora eu tenha me empenhado muito. Ou talvez você fracassou porque você também não se empenhou muito. Não coloque a culpa também sempre na vida, porque às vezes o reflexo do fracasso na nossa vida não é porque você tentou muito e a vida não foi boa com você, é porque você também não tentou o quanto deveria tentar. Agora, quando a gente traz o fracasso como uma lição, fala assim: olha, eu fracassei, e ao fazer uma retrospectiva do fracasso que eu cometi nessa determinada área, eu percebi que, embora eu tenha me empenhado para não fracassar, eu falhei no quê? Na forma com que eu planejei para alcançar aquilo que eu queria alcançar. Por isso que eu fracassei. Mas eu vou o quê? Começar de novo. Foi uma lição. Ou seja, eu vi agora aonde eu errei, observei, não vou cometer os mesmos erros. Então vou fazer daquele fracasso não um lixo que eu vou jogar fora, mas uma experiência para a minha vida, uma lição para a minha vida, para que ao fazer o que eu fiz em 2024, tornar a fazer em 2025, eu faça de uma forma não boa, não de uma forma ótima, mas que eu possa fazer de uma forma excelente. E eu vou dizer uma coisa para você: dificilmente
dificilmente aquilo que a gente faz com excelência não dá certo. Eu não estou dizendo para você que às vezes as coisas certas que você faz, nós fazemos, vão dar sempre certo. Mas eu acredito muito, meus irmãos, que toda vez que nós fazemos o certo, mas fazemos o certo com excelência, a probabilidade disso dar errado é muito pequena. Eu queria levar essa manhã você pensar, ter um olhar diferente para o fracasso que você teve em 2024. Ou se você quiser colocar no plural, pode colocar. Mas não faça desse fracasso ou desses fracassos um estigma da sua vida. É que a minha vida sentimental nunca foi boa. Pare de falar isso. Isso já se transformou na sua vida no quê? Num estigma, uma marca. E provavelmente, se você tiver novos relacionamentos, você já vai carregar o quê? Não uma lição, mas vai carregar o quê? Um fracasso que foi por causa que você transformou o seu fracasso num estigma. Mateus 17, 16, 17 diz assim: eu o trouxe aos teus discípulos. Trouxe quem? Um menino que tinha um problema. O pai trouxe o menino aos discípulos, mas os discípulos não conseguiram resolver o problema daquele menino. Ele diz então, mas seus discípulos não puderam curá-lo. Olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Tragam-me o menino. Vocês podem reparar que nessa passagem do texto, os discípulos o quê? Fracassaram. Eles eram seguidores de Jesus. Eles tinham com ele o melhor professor. Eles tinham com eles o melhor educador, o melhor exemplo de como fazer, o que fazer, como fazer. No entanto, quando ele trouxe para os discípulos, aquele homem, o seu filho, eles fracassaram. E quantas vezes nós também, na nossa jornada, na nossa caminhada, na nossa peregrinação, nós também fracassamos. E não significa que porque você é um cristão, você não vai fracassar. Cristãos também fracassam. Mas a grande diferença na vida do cristão diante do fracasso é porque ele não transforma o fracasso em estigma, mas ele transforma o fracasso o quê? Em lição. E olha que bom, Jesus quando olha para os discípulos fala assim: até quando eu vou estar com vocês, hein, rapaz? Estou aqui conjecturando, né? Oh, mas vocês estão vendo como eu faço? Eu estou ensinando vocês de que forma tem que fazer, quando tem que fazer. Vocês acham que eu vou estar aqui de corpo físico presente com vocês a vida toda? Não é assim. Traz o menino aqui. Trouxeram o menino e Jesus resolveu o problema. E olha que interessante, lá na frente, o que acontece? Jesus envia os discípulos, se não me engano, a caminhada dos 70. Quando eles voltam o quê? Felizes. Felizes. Ele fala assim: Senhor, deixa eu contar um negócio para o Senhor, como se ele não soubesse. Deixa eu contar até os espíritos, quando a gente dá ordem no teu nome, eles se submetem. Eles saem das pessoas e vão embora. Senhor, isso é maravilhoso. Sabe por que isso aconteceu com os discípulos? Porque eles não fizeram desse momento de fracasso um estigma, mas eles fizeram desse momento de fracasso, que eles fracassaram mesmo. Eles fizeram desse momento o quê? Uma lição. Que 2025 você faça dos seus fracassos, seja ele qual for, apenas uma lição, não um estigma para a sua vida. Amém? Outra coisa que nós temos que mudar o olhar, em 2025, olhe para as tentativas como esforço e não como teimosia. Às vezes a gente termina o ano e fala assim: por que eu insisti tanto com uma coisa, sabendo, ou pelo menos desconfiando que aquilo não estava dando certo? Eu descobri uma coisa, Camila, sabe o que foi? Eu fui teimoso. Eu insisti com algo que eu não deveria insistir. E eu sei que na vida existem momentos que você vai chegar a essa conclusão. Você insistiu tanto, e não deveria ter insistido. Mas existem momentos, acontecimentos na nossa vida, que você não deve considerar como teimosia, mas você deve considerar que as tentativas são esforços da sua parte.
E que não existe um manual na vida, ou até mesmo na Bíblia, de quantas vezes você tem que fazer uma coisa, para que essa coisa venha dar certo. Não diz que tem que ser 7 vezes, que tem que ser o número dos apóstolos 12 vezes, ou que tem que ser qualquer outro, se você acredita, se você é um numerólogo, se você acredita em números, tem que ser feito 3 vezes, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Tem que ser 7 vezes, porque quando o leproso mergulhou, Naamã mergulhou, ele mergulhou quantas vezes? 7. Então se mergulhar 8, já não, a chaga volta. E se mergulhar 6, a chaga não sai? Não, não é isso. Não existe na Bíblia quantas vezes você tem que tentar, para que aquilo que você está tentando, e é certo, venha dar certo. Porque as tentativas, elas devem informar para nós o que? O nosso esforço. Quantas pessoas deixaram de tentar? Por que elas deixaram de tentar? Muitas vezes elas deixaram de tentar por uma razão. Não deu certo. Eu estou sendo teimoso. Eu estou insistindo com algo que não vai acontecer, que não vai realizar. Mal sabia ela que talvez uma tentativa a mais seria o suficiente para aquilo que não aconteceu em 10 tentativas, venha acontecer o quê? Na 11ª. Então em 2025, mude o seu olhar para as tentativas. Olhe para as tentativas que você teve em 2024 como um esforço da sua parte. Não deu certo, tudo bem, não deu certo, mas não significa que talvez esteja errado. Não jogue fora todas as suas tentativas, entendendo que as suas tentativas eram apenas reflexo da sua teimosia. Não olhe para elas e dizer assim, não, isso é reflexo de uma vida de perseverança, de uma vida de esforço, e que eu vou continuar tentando sim, porque eu sei que é isso que agrada a Deus. Essa semana, minha esposa conversou com uma pessoa, e essa pessoa está em processo de divórcio. E minha esposa disse uma palavra fortíssima para ela, mas era a palavra mais precisa que ela deveria dizer mesmo. Ela olhou para essa pessoa e disse assim: você vai se arrepender do que você está fazendo. E é claro que vem a famosa pergunta: qual é? Por quê? Então a pastora, de uma forma sábia, foi colocando para ela: em primeiro lugar, saiba que Deus odeia. Que nem quando a mãe batia na gente, né? Você vai aprender. Batia por sílaba. Ela também por sílaba falou assim: Deus odeia o divórcio. Primeira razão pela qual você vai se arrepender. Segunda razão pela qual você vai se arrepender é que você está buscando ser feliz. Ninguém no mundo tem a capacidade de fazer outra pessoa feliz, a não ser você mesmo e o Senhor. Se a minha tarefa, a minha missão fosse fazer a minha esposa feliz, eu diria, do meu lado, eu diria o seguinte: é uma tarefa muito pesada. E não é porque ela, é pesado para qualquer pessoa. Ele ter a responsabilidade de que assim, você tem a obrigação de me fazer feliz. É muito pesado essa tarefa. Até porque o conceito de felicidade da pessoa que quer ser feliz às suas custas pode ser um conceito muito elevado, conceito até extra bíblico, além daquilo que a Bíblia propõe. E ela foi enumerando outras razões. Eu diria para você: quantas vezes você tem que tentar no seu casamento para que não chegue no divórcio? Quantas tentativas tem que ser? Quantas? Eu já disse, não existe. Não existe. Pastor, mas acontece o seguinte, que eu já tentei muitas vezes. Tá, mas onde está dizendo quantas vezes você tem que tentar? Aonde está dizendo? Quantas vezes tem que tentar? Em nenhum lugar. Você tem que fazer o que é certo. E o que é certo, dentro desse caso, é isso aí. Lucas 18:3 diz assim: havia também naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente àquele juiz que a Bíblia chama de juiz iníquo. Ou seja, um juiz que nem sequer acreditava em Deus. Uma parábola contada. E essa viúva, ela suplicava para ele todos os dias: faze-me justiça contra o meu adversário.
Ela ia, tentava uma vez, tentava 2 vezes, tentava 3 vezes, tentava 4 vezes. Eu acho que pelas vezes que ela contou, o autor até decidiu não colocar, porque era tantas vezes que ele tinha perdido a conta. Então ele falou assim: continuamente ela se dirigia a ele pedindo que ele fizesse justiça. E aquele homem se sentiu, de certa forma, aquele juiz atormentado. Falou: não aguento mais essa velha vir aqui. Desculpa, não, viúva não precisa ser velha, né? Pode ser viúva nova. Eu não sei quantas vezes essa pessoa... Desculpa, minha amada irmã. Sua mãe está ali, meu Deus, pisei na bola. Não tem nada a ver. Não é porque é viúva, é velho. Não é isso não. E nem sempre o pregador é bem sucedido. Às vezes manifesta o eu dele. Continuamente, essa viúva, que poderia ser de qualquer idade, consertando o erro, insistia. Aí eu pergunto para você, num dado momento esse juiz diz assim: olha, eu nem estou nem aí com a casa dela, mas sabe de uma coisa, eu vou lá resolver, só para ela parar o quê? De ficar tentando, insistindo comigo, eu vou resolver esse negócio. E resolveu. Aí eu pergunto para você, quantas vezes essa viúva tentou? Não sei. Só está dizendo que continuamente ela ia a ele, não dava sossego para ele. Meu irmão e minha irmã, olhe para 2005, olhe para as tentativas como um esforço da sua parte. Não conte quantas vezes você tentou, se esforce cada vez mais. E não encare as tentativas que você teve em 2025, que você também terá que ter em 2024, também terá que ter em 2025, como algo que expressa sua teimosia, mas que expressa na essência um esforço da sua parte. Amém? Então olhe para 2025, para as tentativas, aquelas que foram fracassadas, não jogue fora. Não, aquilo ali foi um esforço muito grande, não deu certo, mas eu vou continuar tentando. Eu estava ali conversando com a Cleidiane, antes de começar o culto, e a Cleidiane também está passando por um problema de saúde, eu também, esse problema da perna aqui, e sei que também existem outras pessoas que enfrentam também, talvez até doenças crônicas. E às vezes a gente olha e fala assim: pô, um médico passa 10 anos estudando, o outro faz doutorado, outro faz mestrado, que nem teologia, a mesma coisa. Aí chega ali, é capaz de chegar diante do seu quadro e falar assim: ó, não sei como resolver isso aqui, já dei os remédios. Sim, mas eu estou tomando e não está fazendo nada. Mas o que eu posso fazer? Aí dá vontade de falar para ele assim: ó, faz aquilo que você aprendeu em 10, 12, 15, 20, 30 anos, sentado numa cadeira, aprendendo sobre como lidar com o corpo humano, faz alguma coisa, usa a sabedoria diante do conhecimento que você obteve. Mas é o seguinte, o médico também está tentando. Às vezes, na primeira tentativa, o que acontece? Gente, eu tinha uma dor, fui com o doutor Gilbertino de Souza, até o nome não parece mais de borracheiro do que de médico, o Gilbertino, mas ele foi lá e me deu um remédio, mas foi como tirar com a mão. Você já não falou isso? Não, tem um remédio para dor de cabeça que eu tomo que é como tirar com a mão. Tomei, puf, o médico receitou. O outro fala assim: eu já fui num médico com o mesmo problema, já estou 10 anos com o mesmo médico, já passei com 10 médicos, já receitou 739 remédios, já gastei 2 bilhões de reais com o remédio e não resolveu até agora. Ele também está tentando, porque ele também é limitado. Eu gosto de uma frase de um filme que eu assisti, onde o marido ficou indignado com a morte da esposa e foi falar com o médico: por que aquilo aconteceu? E a resposta do médico foi para ele foi essa: olha, a medicina, o corpo humano tem os seus mistérios, e a medicina também tem as suas limitações. Nós tentamos, mas não conseguimos. Então 2025, faça das suas tentativas um reflexo do seu esforço, e não da sua teimosia. Faça como a viúva sem idade. Tente uma vez, tente 2 vezes, tente 3 vezes, tente quantas vezes for necessário. O importante é que você não pode esquecer uma coisa: o que eu estou tentando é certo? É certo. Não deu certo até agora, não tem problema, vou continuar tentando, porque é certo. Porque a gente descarta o certo porque não deu certo nas tentativas. A gente tenta tentar um outro certo, mas não existe um outro certo. Existe o tempo para o certo acontecer. E qual é esse tempo? Também não sei. E quantas tentativas você terá que ter para que o certo venha a acontecer? Também não sei. Mas eu só sei de uma coisa: se aquilo que você está tentando é o certo, continue até o fim. Talvez no final você possa fazer que nem o cara que está na cadeia, um pauzinho todo um dia,
2 pauzinhos, 2 dias, 3 pauzinhos, vai marcando. No final você pode até olhar para aquela parede tudo riscado e falar assim, sabe uma coisa? Não vou nem contar quantos pauzinhos, quanto tempo eu fiquei tentando. O importante é que agora deu certo. E eu vou continuar. Amém? Outra lição em 2025, olhe para as expectativas como desejos e não como uma utopia. O que é utopia? É aquele negócio que você fala assim, ixi, nunca vai acontecer isso aí, isso é uma utopia. Aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou desejando, é algo que é impossível acontecer, porque é algo irrealizável, é isso que é utopia. Algo irrealizável, algo que é produto da imaginação humana. Mas é porque às vezes o alvo é tão alto, o desejo é tão alto, que você considera algo utópico, ou seja, algo irrealizável. Gente, mesmo que seja irrealizável, nós servimos ao Deus do quê? Do impossível. Aquilo que você não pode realizar, Deus pode. Aquilo que é utopia pode se tornar em algo real. Aquilo que é considerado como inalcançável, para Deus é facilmente alcançável. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 11, diz assim: Naamã, porém, ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo que ele sairia para me receber, afinal de contas eu sou o quê? O comandante do exército do rei da Síria. Eu não sou qualquer um, eu não sou office boy, eu não sou um Zé Mané, eu não sou qualquer um, eu sou o comandante do exército, da autoridade maior de um país. Eu não sou qualquer pessoa. Então, a expectativa que aquele homem criou é que quando ele fosse recebido pelo profeta, o profeta sairia para recebê-lo, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus. Olha só ele imaginando tudo aquilo ali. Moveria a mão sobre o lugar que eu estava empesteado ou afetado, e ele me curaria da lepra. Tudo isso, Camila, veio na mente dele quando ele falou assim: a hora que eu acessar esse cara, ele souber, eu sei quem é ele, porque disseram que ele realiza milagres, mas também a hora que ele souber quem eu sou, ele vai sair para fora, vai me receber com muito carinho, vai colocar a mesa posta, tirar o meu sapato, tirar a meia, jogar um produto no meu pé para tirar o chulé, aquele que está fedendo até por causa da lepra, e ele vai colocar eu deitado, vai invocar o Deus do céu, vai esfregar a mão em mim de alto a baixo, o negócio vai desaparecer. Nada disso aconteceu. As expectativas dele foram o quê? Frustradas. Mas eu digo para você, a expectativa foi frustrada, mas e o sonho foi realizado? Foi. Por isso que a gente tem que aprender que as nossas expectativas não deve ser jogada fora. Nós temos que ter um olhar diferente. É o desejo que nós temos. Agora, como isso vai acontecer não é importante. O importante é que isso aconteça na hora que tem que acontecer. Eu já disse algumas vezes o seguinte: vou parar de criar expectativa. Falando para minha esposa, parar de criar expectativa, porque parece que a frustração é maior do que quando você cria várias expectativas. A gente fica até mais alto, né? Você sai do banco e fica até mais alto. Vou parar de criar expectativas. Mas eu também percebi, sabe o que, Ronaldo? Quando a gente para de criar expectativa, a gente vai se tornando uma pessoa triste, uma pessoa sem planos, uma pessoa sem projeto, uma pessoa sem sonhos, uma pessoa que diz assim: deixa a vida me levar, o que acontecer está bom. Então as expectativas, de certa forma, ela nutre dentro de nós uma esperança. E como a esperança também é nutrida pela fé, não é a esperança que nutre a fé está acima de todas as coisas. É a fé que vai nutrindo essa esperança, e por ser nutrida a esperança, é que muitas vezes pela fé o milagre vem o quê? Acontecer. Então eu aprendi o seguinte: eu me frustrei com algumas expectativas, me frustrei, é verdade, mas por causa disso, então eu não vou ter expectativa nenhuma, então eu não vou ter sonho nenhum, não vou ter plano nenhum, não vou ter projeto nenhum, deixa as coisas acontecerem. Não, a Bíblia diz assim, que ao homem cabe fazer o quê? Os planos. Tudo bem, a resposta certa vem do Senhor. Pode ser que o seu plano não seja aprovado, e se você quer o melhor para você, como Deus quer o melhor para você, certamente você vai entender que o seu plano não passou no crivo de Deus, porque não era um plano
ainda adequado, talvez precisa de ajustes, tudo bem, e Deus pode fazer esses ajustes, não está jogando de tudo o plano fora. Em 2025, olhe para aquelas expectativas de 2024 que não foram supridas, mas como desejos que você tinha, que não aconteceram, mas não considere como algo que nunca vai acontecer, ou seja, algo utópico, algo irrealizável, algo que você traçou um plano muito alto e talvez isso esteja além da sua capacidade de alcançar. Não esqueça isso. Talvez por algumas razões que eu também não poderia dizer qual delas é. Talvez sua expectativa não foi suprida porque não chegou o tempo. Talvez a sua expectativa não foi suprida, a gente também precisa chamar a responsabilidade para nós, que você também não fez o que tinha que fazer. Você cria uma expectativa, espera que aquilo aconteça, mas entendendo que nessa expectativa precisa haver uma ação de Deus, mas precisa haver uma movimentação de cada um de nós também. Então você pode abrir uma possibilidade de que talvez essa expectativa não foi suprida, não porque Deus não queria suprir, mas porque Deus, você também não fez a sua parte. Nós não podemos colocar a responsabilidade toda em Deus. Nós também precisamos, aliás, não precisamos colocar a responsabilidade nenhuma em Deus, porque aquilo que cabe a Ele, Ele vai fazer, e na hora certa. Talvez você fez tudo, talvez Deus queria fazer, mas no momento Deus disse que não é não, também não é sim, mas aí espera um pouquinho. Eu não estou dizendo que eu não vou suprir, e eu não estou dizendo também que você não fez tudo, você se esforçou, eu reconheço o seu esforço, eu vi o quanto você se esforçou, mas ainda não é a hora. Por último, em 2025, olhe para os sonhos que você teve como projetos e não como delírios. Tem uma pessoa na Bíblia, nós podemos talvez até encontrar outras, mas sempre que eu falo de sonho eu lembro de quem? De um personagem que dentre tantos que eu admiro, é um dos que eu mais admiro. Eu amo a vida de José, talvez pela história de José, talvez por conta daquilo que José passou, talvez por conta daquilo que Deus tornou José, naquilo que talvez, não sei se ele esperava. Depois que ele começou a ter aqueles sonhos, talvez ele até começou a criar algumas expectativas, né? Pode ser. Então a expectativa dele, no momento que ele foi jogado dentro da cisterna, depois foi vendido e falou assim: isso aqui é uma praga, não tem nada a ver. Isso aqui não foi um sonho, isso aqui foi um pesadelo. Em 2025, olhe para os seus sonhos de 2024 como projetos e não como delírio. Não aconteceu, mas é um projeto. Gênesis 37, 5 e versículo 19 diz assim: certa vez José teve um sonho, e quando ele contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Versículo 19, a voz dos irmãos: lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. Aquilo que José tinha revelado para o pai e para os irmãos, não passava, talvez não para Jacó. Num dado momento a Bíblia diz assim que Jacó começou a considerar, quando o primeiro sonho, que era os feixes só, os irmãos já reprovaram. O segundo, que tinha os feixes, mas tinha a lua e o sol, aí Jacó falou assim: mas peraí, até a gente vai se curvar diante de você? Parece que no momento ele também não entendeu muito bem, mas depois a Bíblia diz assim, mas que daquele momento diante, Jacó começou o quê? A considerar. Tem alguma coisa de Deus isso aí. Tem alguma coisa de Deus. Eu não vou falar nada para esse menino ficar meio ensoberbecido, mas tem alguma coisa de Deus aí. Em 2025 eu sei que você também teve sonhos, eu também tive sonhos em 2025, e que eles não se concretizaram, não aconteceram. Aliás, não sei se posso chamar isso de sonho de desejo. Esse problema que eu estou enfrentando na perna, tudo indica que começou, eu sentia e ainda sinto um leve adormecimento na sola do meu pé, na parte da frente, perto dos dedos ali. Mas como era só um adormecimento, assim, me incomodava quando eu pisava, parecia que tinha uma bolha no chão. Eu estava até compartilhando com ele, parece que tinha uma bolha no chão, mas não, tudo bem, daqui a pouco eu ia embora. Mas isso já estava sendo o início de uma anomalia no que diz respeito da minha coluna, que atingiria futuramente um beliscão na nervo ciático, e que tornaria isso em dor, não só em adormecimento. Eu falei assim: bom, isso aí uma hora vai passar. Não está doendo, vai passar. Mas não passou, piorou.
volto a dizer, não sei se posso chamar isso de sonho, mas um desejo. Eu esperava que ia acontecer e não aconteceu, piorou. Mas não é por causa disso que eu vou agora abortar esse projeto. Seja ele qual for que você tem na sua vida. Eu tentei 2024 todinho, não deu certo esse projeto. Então eu vou colocar ele aqui dentro da gaveta, ou vou descartar esse projeto. Porque isso aqui está parecendo mais um sonho de José, mais um delírio. Você está olhando da ótica dos irmãos de José. Você não está olhando da ótica de Deus. Porque quando Deus trouxe aquele sonho para José, Ele está dizendo assim, esse é o projeto que eu tenho para a sua vida. Embora você não saiba e não conhecesse ainda, mas esse é o projeto que eu tenho. Quando Ele compartilha, talvez quando Ele, a Bíblia não fala, não dá pormenor sobre isso. Quando Deus comunica isso com José, José vai contar por razões, não quero aqui entrar na questão, mas ele vai comentar com os irmãos, depois com o pai e com a mãe, e não é bem visto. Eles olham para aqui e falam assim, esse menino está delirando, é só porque é o queridinho, ele é o queridinho, é o xodózinho de casa, agora está dizendo que Deus mostrou, vai saber se ele não inventou esse sonho. Eu não estava no sonho para saber se ele sonhou mesmo. Mas eu acredito que quando Deus mostrou isso para José, José começou de certa forma a vislumbrar, tinha alguma coisa que Deus queria com ele. Só que vocês sabem que tudo isso levou um tempo para que viesse a acontecer, para que ele saísse da casa do pai, fosse jogado numa cisterna, depois tivesse sido içado daquela cisterna, sendo vendido para uma caravana de ismaelitas, depois chegou até o Egito, tendo sido vendido lá, depois dentro da casa onde ele estava, do palácio onde ele estava, aconteceu que teve aquele, como que eu poderia dizer ali? Vamos colocar incidente, né? Mas a gente sempre, a conspiração, eu queria lembrar dessa palavra. Teve uma conspiração contra ele, ele acabou sendo lançado dentro do quê? Do calabouço, ficou preso lá dentro, ele se transformou o chefe de todo do pessoal que estava lá. Lá dentro ele revelou alguns sonhos, dentre os sonhos que ele revelou, os sonhos eu coloquei a mais. Revelou o sonho de dois, do padeiro e do copeiro, e aconteceu, depois ele permaneceu preso. Tudo isso poderia ser indício de que aquele sonho que ele teve era o quê? É delírio dele, é só delírio. Mas não era. Era um projeto que não tinha chegado no tempo certo de concretizá-lo, mas que no tempo certo ia concretizar, e concretizou. Então meu conselho para você, para o ano de 2025, tem um olhar diferente para os sonhos que não foram realizados em 2025. Não veja ele como delírios, mas veja ele como um projeto que ainda não deu certo, mas tem tudo para dar certo. Eu termino essa mensagem dizendo para você, em 2025, não permita que os fracassos de 2024 se tornem estigmas na sua vida. Ou seja, isso é uma marca. Profissionalmente eu nunca dei certo. Sentimentalmente eu nunca dei certo. Financeiramente eu nunca dei certo. E qualquer mente, se você colocar, nunca deu certo. Não transforme isso, não deixe que isso, considere o seu fracasso apenas como uma lição. Só isso. E prosseguimos para a próxima página, a próxima lição. 2025, não permita que as tentativas sejam taxadas por outros como teimosia. Mas você é teimoso, hein? Você insiste tanto, está vendo que não está dando certo. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, o que você está fazendo é certo? Se você tiver em dúvida, não faça, é teimosia mesmo. Mas se você estiver convicto daquilo que você está fazendo está certo, porque tem embasamento na palavra de Deus, continue, porque isso vai expressar o quê? As suas tentativas vai expressar o seu esforço, e uma hora vai dar certo. Em 2025, não permita que as suas expectativas sejam rotuladas por muitos como utopia. E esse cara veio aqui contando um sonho, contando um projeto, esse cara está nadando na maionese, como a gente fala. Não, ninguém está nadando na maionese. Quando esse casal casou, o Weber sempre dizia, porque o Weber, quando ele casou, posso usar isso aqui, né, filho? O Weber, quando ele casou, ele deixou de investir num tempo de investimento preparatório para a vida dele, financeiramente. Ele fez direito, então ele fez pelo FIES, porque ele também precisava investir em uma outra área da vida familiar dele. Ele optou por fazer isso. O que acontece? Que a dívida do FIES se tornou tão alta que se transformou em algo, no momento, quase que impagável, levando em conta as condições financeiras que o Weber tinha.
Mas sabe o que ele dizia sempre para minha filha? Amor, fica tranquilo. Você entrou com o carro, eu entrei com a dívida. Mas deixa eu dizer um negócio para você. Eu vou pagar. E a Michelle falou, mas como? Ele dizia assim, como eu não sei, mas eu sei que eu vou pagar. E às vezes eu olho para esse menino, vejo o que Deus fez por ele, né, minha irmã? Ninguém melhor que a mãe para poder ver tudo isso e sentir tudo isso, o que Deus fez. Vocês lembram que na época do presidente anterior, o que aconteceu com os devedores do FIES? Quanto que foi mesmo? Qual foi o perdão mesmo, Weber? Foi lançada uma lei que houve o perdão de 86% da dívida. O Weber começou a trabalhar e ele começou a prosperar. E ele falou assim, amor, eu estou juntando dinheiro, eu vou pagar isso aqui. Que totalizava lá em 93 mil reais. Talvez a hora que você escutou, você falou assim, eu tinha até esquecido. Eu já ia considerar eu como um caloteiro, não ia pagar nunca, porque eu ia ter que assumir isso aí. Eu ser um estigma. Eu sou o caloteiro do FIES, nunca paguei. Mas ele sempre dizia para minha filha assim, eu vou pagar, amor. Eu não sei o que tinha dentro do coração da Michelle. Se era fé, ou dentro dela falou assim, esse homem está louco, eu casei com um doido. Mas ele está dizendo que vai pagar, ele que pague. Eu não estou vendo nem esperança, nem os dois trabalhando junto para pagar. De repente vem o governo anterior, institui aquela lei, ao perdão de 80 e quanto por cento? 86%. O Weber já vinha juntando dinheirinho para pagar o quê? Os 90 e pouco. Era isso que ele sabia que tinha. De repente houve o perdão. Ele quase foi na casa do antigo presidente e falou assim, eu estou sem dinheiro para pagar o que eu estou devendo. Você imagina uma dívida de 98 mil, ter 86% perdoado, 93%, né? Ter 86% perdoado foi para um valor, é só você fazer a conta aí. Ele que já vinha se preparando para pagar os 90 e pouco, a hora que ele viu aquele valor, ele quase que não dormiu aquela noite, falou assim, eu quero depositar agora, eu saco e levo em dinheiro, em espécie, tem que levar, quem que recebe? Talvez, para quem olhasse para o sonho do Weber, isso é um sonho, vai pagar 90 e poucos mil reais. Uma pessoa que quando casou desempregada. Como é que ele vai fazer? E ficar falando para a esposa, eu vou pagar. É que para ele, o sonho era algo realizado. Ele não ia abortar isso. E não era um delírio dele, quando ele falava, eu vou pagar os 93. Até porque se não houvesse perdão, ele já estava com isso dentro do seu coração. Era um sonho que ele queria realizar, ele não queria ficar devendo. Então, se tivesse que pagar os 93 mil, ele iria pagar os 93 mil. Porque para ele não era o quê? Um delírio. Era um sonho que era possível ser realizado quando nós descansamos em Deus. Então, eu quero que você pegue todas essas coisas que não foram boas em 2024. Seus fracassos, suas tentativas em vão, suas expectativas não supridas, seus sonhos não realizados. Não jogue tudo dentro da lata do lixo. Não. Faça dos seus fracassos uma lição. Faça das suas tentativas uma expressão do seu esforço. Faça das suas expectativas algo que é um desejo seu, que não aconteceu, mas não significa que foi abortado e não vai acontecer. Faça dos seus sonhos um projeto e não um delírio. Eu tenho certeza que 2025, como disse a pastora, vai ser maravilhoso para você. Vamos ficar em pé? Amém.